Nesse tutorial, explicaremos os conceitos gerais do módulo de finanças do sistema Gransoft Web, assim como orientações para a correta parametrização das contas contábeis dentro do sistema. O primeiro passo é entender a diferença entre contas de capitais e contas contábeis. As contas de capitais são contas que possuem saldo, ou seja, ao selecionar um período, será apresentado um saldo inicial e um saldo final, sendo que a composição do saldo final será definida de acordo com os lançamentos de entrada e saída no período selecionado, semelhante a um extrato bancário. Por padrão, você irá cadastrar os seus bancos como contas de capitais. E a movimentação das contas de capitais, assim como os saldos diários, deverão sempre bater com o saldo do seu extrato bancário. O dinheiro em espécie da sua empresa, em algum momento, estará dentro de uma conta de capital. Quando o dinheiro estiver dentro da empresa, nós falamos que ele está dentro do caixa central. Caso contrário, ele vai estar dentro de um banco, como por exemplo Itaú, Santander ou Bradesco. Os lançamentos que são realizados dentro da conta de capital, que compõem a movimentação do dinheiro do banco, por sua vez serão categorizadas de acordo com a conta contábil. Então, no sistema Gransoft Web, uma conta contábil é a categoria de um determinado lançamento. Por exemplo, eu posso criar uma conta contábil denominada taxas bancárias e associar todos os lançamentos de taxas dos extratos bancários a essa conta, de forma que eu possa visualizar no futuro o valor total de taxas bancárias que foram cobradas em um determinado período, de todos os bancos da empresa ou apenas de um banco específico. Quando o dinheiro se movimenta de uma conta de capital para um fornecedor, então esse lançamento é configurado como um pagamento de fornecedor, e esse pagamento deverá ser categorizado como uma despesa. O dinheiro que recebemos oriundo das vendas são categorizados como receitas de vendas, e essa deverá ser uma conta de receita. Entende-se por contas de receitas todas as contas que definem a operação onde o dinheiro entra na empresa e contas de despesas quando o dinheiro sai para realizar o pagamento de uma despesa. Obrigatoriamente, uma conta contábil precisa ser classificada como conta de receita ou conta de despesa. Já as contas de capital são contas totalizadoras, pois o seu saldo será composto através das movimentações de entradas e saídas das contas contábeis. Entendendo esses conceitos, explicaremos então como trabalhar com essas contas dentro do sistema. O primeiro passo é cadastrar as contas bancárias que a empresa trabalha. Para isso, acesse o menu Cadastro, Contabilidade, Contas Bancárias. Aqui poderá visualizar as contas bancárias de suas filiais, caso possuir mais de uma empresa dentro do sistema. Para adicionar uma nova conta, selecione a filial desejada e clique no botão Cadastrar Conta, para exibir o formulário com os dados de preenchimento. Informe o banco, o tipo de conta, a agência e o número da conta. E depois clique em salvar. Pronto, a conta bancária já foi cadastrada e associada para a filial selecionada. Repare que no detalhe é possível fazer a parametrização da geração dos boletos e envio do arquivo de remessa. Ou seja, você pode emitir seus boletos dentro do sistema Gransoft Web e depois gerar um arquivo contendo a listagem de boletos para a importação no seu banco. Esse arquivo nós chamamos de remessa bancária. A remessa será gerada de acordo com o preenchimento dessas informações, que variam de acordo com o banco. Lembrando que o Gransoft Web não gera remessa para todos os bancos.
Entre em contato com a nossa equipe para que possamos lhe informar quais os bancos credenciados para a geração de boletos dentro do nosso sistema. Depois de finalizar o cadastro de uma conta bancária, o próximo passo será criar uma conta de capital. Como explicado anteriormente, a conta de capital são contas de saldo que representam os bancos e o caixa central. Cada conta bancária deverá obrigatoriamente possuir uma conta de capital. Se porventura tivermos 3 contas no Banco Itaú, então teremos que criar 3 contas de capital, cada uma com um nome e o número da conta. Isso porque a conta de capital será uma conta totalizadora, e assim podemos associar todos os lançamentos dessa conta com um banco informado. Então, por que devo criar uma conta de capital sendo que já possuo uma conta bancária cadastrada no sistema? Porque pode ocorrer, em alguns casos, da empresa desejar desmembrar os lançamentos de um banco. Isso é comum quando a empresa deseja controlar a movimentação dos sócios, que utilizam a conta da empresa para realizar as suas operações. Nesse caso, podemos criar 2 contas de capitais para uma mesma conta bancária, sendo uma destinada apenas para movimentações da empresa e a outra destinada para as movimentações do sócio. Mesmo assim, não aconselhamos a trabalhar o sistema dessa forma, pois poderá ter dificuldades na hora de fazer a visualização dos saldos totais dos bancos. Para criar uma conta de capital, acesse o menu Cadastro, Conta de Capital. Repare que possuímos uma conta denominada Caixa Central. Essa é uma conta padrão do sistema, utilizada para o momento do recebimento do dinheiro em espécie pelo caixa da empresa. Então, quando o dinheiro não está em um banco, ele deverá ser lançado dentro do caixa central, para posteriormente ser depositada em um banco. Por ser uma conta padrão do sistema, não será possível fazer a exclusão da conta, mas poderá alterar o seu nome de modo a facilitar a sua identificação dentro do sistema. Por exemplo, podemos alterar o nome de caixa central para cofre da empresa. Vamos então criar uma nova conta de capital e associar essa conta a um banco. Clique no botão Cadastrar conta. Informe a descrição da conta. Sugerimos que seja informado o nome do banco e o número da conta ao qual essa conta de capital ficará associada. Clique em Vincular com uma conta bancária, selecionando o banco e a conta que aparece na listagem, e depois clique em Salvar. Conforme for criando as contas de capitais, elas já vão aparecer na seleção de consultas dentro da tela de movimentação financeira. É importante que nessa tela esteja exibindo todas as contas dos bancos que a sua empresa trabalha, para que você possa fazer o controle da movimentação e a conciliação bancária diariamente. Agora já podemos lançar as movimentações de pagamentos e recebimentos dentro das minhas contas recém-criadas. Indo para o menu Financeiro Movimentação Financeira, já posso visualizar os lançamentos dentro da minha conta de capital. Como essa é uma conta que acabei de criar dentro do sistema, ela não possui um saldo inicial. Então, vamos criar um lançamento para compor o saldo inicial dessa conta. Primeiro, defina um período que deseja trabalhar para realizar a conciliação bancária e o controle dos lançamentos. Nesse caso, eu vou definir o saldo para o dia 31 de dezembro, pois eu quero que esse seja o meu saldo inicial do dia 1º de janeiro. Então, eu crio um lançamento, outras entradas, no valor que eu tenho como saldo inicial de janeiro no meu extrato bancário. Depois de cadastrar as contas de capital, o próximo passo é criar o meu plano de contas para determinar a forma como desejo agrupar os lançamentos no sistema.
O plano de contas é o conjunto de contas contábeis que define a estrutura de como você vai categorizar as suas receitas e as suas despesas. Você pode ir criando novas contas e agrupando de acordo com a sua necessidade. Pode também criar contas e subcontas, que nós chamamos de contas pai e contas filho. Toda vez que for realizado um lançamento no sistema, seja de uma movimentação bancária, ou seja de um título de pagamento ou recebimento, você deverá informar a conta contábil que definirá a operação financeira dessa transação. Aqui, recomendamos não criar um plano de contas muito complexo. Quanto mais simples for o seu plano de contas, mais fácil para você visualizar os dados dos relatórios financeiros existentes no sistema. Outro ponto é que um plano de contas mais simples evita confusões e erros de lançamentos por parte dos seus colaboradores. Para criar uma conta contábil, iremos acessar o menu Cadastro, Contabilidade e Plano de Contas. Selecione o tipo de conta que deseja criar. Para exemplificar, vamos criar uma conta de despesa denominada tarifas bancárias, que será uma conta filha de despesas bancárias. Como é uma conta de despesa, então eu seleciono a opção Plano de Contas Despesas. Clico no botão Criar conta contábil para exibir o formulário de preenchimento dos dados. Nesse formulário você informa o nome ou a descrição da conta. Aqui pode também colocar uma observação para a conta em questão e informar se a mesma deverá ficar oculta dentro do relatório DRE, o demonstrativo de resultados da empresa. Caso deseje manter a conta como uma subconta dentro de uma conta pai, então informe a conta pai associada. Nesse exemplo, iremos definir tarifas bancárias como sendo filha de despesas bancárias. Depois de preencher todos os campos, clique em salvar para visualizar a conta recém-criada no seu plano de contas. Se desejar fazer alguma alteração em uma conta que já está cadastrada, basta selecionar a conta, depois clicar em Editar conta, que será exibido o formulário com as informações referentes à conta selecionada. Algumas contas são padrões do sistema Gransoft Web e não podem ser modificadas. Elas são identificadas com um asterisco ao lado do nome. Essas contas podem ser consultadas clicando na aba Contas padrão do sistema. Essas contas não podem ser alteradas porque o sistema faz lançamentos automáticos dentro delas. Por exemplo, quando uma receita de venda é gerada, o sistema automaticamente lança esse título na conta 111, Receita de Pedidos. Se você tiver alguma dúvida de como trabalhar o seu plano de contas, entre em contato com o suporte para que possamos lhe orientar a melhor forma possível. Agora, vamos falar sobre modalidades de pagamento e recebimentos. As modalidades de recebimento compreendem os boletos, cartões, cheques e outros meios que você utiliza para receber do seu cliente. Já a modalidade de pagamento é a forma que você define de como vai pagar os seus fornecedores. Toda vez que for realizada uma venda, o sistema vai solicitar que, obrigatoriamente, seja preenchida a forma de como você negociou o recebimento daquela venda com o cliente. Para isso, será necessário criar essas modalidades dentro do sistema, pois a modalidade influencia na forma de como o sistema vai tratar os recebimentos. Para criar ou editar uma modalidade de recebimento, iremos acessar o menu Cadastro, Parâmetros. Acesse o parâmetro 5, Modalidades de recebimento.
Lembre-se de ter cadastrado todas as contas de capitais no sistema, pois aqui elas deverão ser informadas para quando for selecionado os recebimentos em boletos ou cartão. Para adicionar uma nova modalidade, clique em Cadastrar Novo. No detalhe, selecione o meio de recebimento. Essa é uma lista padrão do sistema para indicar a forma como o sistema vai processar essa modalidade. O meio dinheiro é utilizado como padrão para o recebimento dos valores em espécie. Certifique-se de possuir essa modalidade cadastrada na sua lista. Se for realizada uma venda e o cliente resolver pagar em dinheiro, o sistema efetua um lançamento direto no caixa central da empresa. Se o meio de pagamento for transferência bancária, o sistema irá solicitar que seja informada uma conta de capital para processar o depósito do cliente. Se a modalidade de recebimento for um cheque, o sistema exibirá um formulário para preenchimento dos dados e vai armazenar as informações do cheque dentro da carteira. O mesmo acontece com as modalidades de cartões, onde o sistema efetua a baixa das parcelas da venda e cria um lançamento dentro da carteira. Certifique-se de preencher os valores e percentuais das taxas que serão cobradas pela administradora, de forma que o sistema possa deduzir do montante da venda. Para a modalidade boleto, é necessário vincular a um banco ou uma conta de capital. Essa será a conta de onde será gerado o boleto. Uma vez que esse boleto for criado no sistema, a parcela da venda vai ficar quitada, porém o boleto vai ficar em aberto na carteira para o controle interno da empresa. Uma vez estando na carteira, dependendo do banco que você estiver utilizando, você vai poder gerar uma remessa, ou seja, enviar esse boleto para o seu banco e aí sim ter o boleto impresso para poder fazer a cobrança do seu cliente. Coloque aqui uma descrição para identificar para o seu vendedor o meio de pagamento informado. Para dinheiro e cheque, coloque sempre o nome do meio do pagamento, dinheiro ou cheque. Para boletos e cartões, você pode colocar na descrição o nome do banco ou a bandeira do cartão, para facilitar a identificação no momento em que o seu vendedor fechar a venda com o seu cliente. E assim, encerramos mais um tutorial do sistema Gransoft Web. Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa equipe de suporte para que possamos lhe auxiliar da melhor maneira possível.